Olá, tudo bem? Vamos meditar por alguns segundos na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala quando Pedro ele foi preso. Preso por quê? Por falar da palavra de Deus, por anunciar o evangelho. E eu acho interessante nessa palavra que muitas vezes pensamos que seremos perseguidos ou passaremos por tribulações, alguém vai querer nos fazer mal porque nós vamos fazer algo de ruim. Mas na verdade é o contrário. A Bíblia nos ensina no Sermão da Montanha que quando fizermos, aleluia, a vontade de Deus, aí que seremos perseguidos, seremos caluniados. Então Pedro, servo do Senhor, ele estava preso por falar a palavra de Deus. E eu creio que as pessoas olhavam e pensavam, lá, ó, mais um crente, ela está preso. Falava que era crente, mas na verdade não era crente. Olha lá, ele está preso, ele está na prisão, ele está com malfeitores, então ele cometeu um crime. Ei, mas na verdade ele estava fazendo a vontade de Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas faça a vontade de Deus e fique firme. Porque como eu disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro ele foi preso. Só que a Bíblia também diz que Pedro, enquanto ele dormia, o anjo do Senhor, um anjo de Deus, foi dentro da prisão e tirou Pedro. Ei, você pode estar em qualquer situação difícil, mas eu quero te dizer, você, assim como Pedro, pode descansar, você pode confiar no Senhor e ficar tranquilo. E a Bíblia diz que Pedro, então, ele estava dormindo, ele estava descansando, então ele confiava, ele estava tranquilo. No meio da perseguição, no meio de uma tribulação, ele estava preso, mas ele estava descansando. E a Bíblia diz que o anjo o desperta e faz com que saiam as cadeias das mãos deles. Interessante, a Bíblia diz que o anjo ele entra na prisão, ele solta Pedro, ele sai com Pedro da prisão, libertando Pedro, e ninguém viu. Eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, só você vai ver. As pessoas muitas vezes não vão entender, elas não vão ver. Por quê? Porque o homem carnal ele não entende. Mas se você é espiritual, se você tem comunhão com Deus, se você conhece o Espírito Santo, você vai entender, você vai ver. E Pedro ele viu, Pedro ele contemplou, Pedro ele recebeu a bênção. E todos aqueles que estavam naquela prisão, todos os soldados, todos os guardas, todos os vigilantes, ninguém viu. Mas eu quero te dizer então para completar essa mensagem. A Bíblia diz que o anjo ele tira Pedro da prisão, o anjo ele sai com Pedro da prisão, mas depois Pedro ele vai até o destino dele sozinho. Eu quero te dizer que Deus ele tem uma vitória para a sua vida. Ele tem um milagre, basta você crer, basta você confiar, mas vai ter um momento que você vai ter que andar com suas próprias pernas. Deus ele opera milagre, opera sim, só que ele quer você ver, ele quer ver você tomar uma atitude, ele quer ver você fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o Pedro tirou, aleluia, Pedro foi tirado da prisão, o anjo tirou Pedro da prisão, mas depois Pedro teve que ir até a casa de uma certa Maria, onde os discípulos oravam pela vida dele. Ele foi até lá, mas eu quero te dizer, o anjo não foi com ele, não. Agora ele teve que caminhar, correndo perigo, porque ele tinha acabado de sair da prisão, ele estava preso. Não foi dado uma ordem na terra para que ele fosse solto, mas foi dado uma ordem no céu para que ele fosse solto. Ei, foi dada uma ordem no céu ainda hoje, ao teu respeito, aquilo que você tem orado, Deus ele está ouvindo. Deus ele vai, aleluia, decretar algo a favor da sua vida. Então, para fechar, a Bíblia diz que estavam todos reunidos naquela casa orando pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro ele bate na porta, uma criança, uma menina chamada Rod, atende. E a Bíblia diz que ela fica tão alegre que ela sai correndo para avisar as outras pessoas que estavam orando. Olha que interessante. A menina foi avisar que Pedro estava à porta. O Pedro que estava preso, agora ele estava à porta. E a Bíblia diz que todos não acreditam, pensam que a menina está meio confusa. E eu quero te dizer, às vezes está todo mundo ali, ó, falando que está no caminho certo, está todo mundo falando que está entendendo, mas às vezes Deus pega o menorzinho e mostra para ele. Aquela criança entendeu, aquela criança viu, aleluia, contemplou a vitória de Pedro, que era a vitória deles também, porque eles estavam orando, pedindo essa vitória. Mas todos aqueles não acreditaram, mas a pequenininha, a menorzinha da casa, assim como Samuel era o menor da casa, ela ouviu, ela entendeu e ela compreendeu. Medite nessa palavra, tente entender o que o Espírito Santo vai falar contigo, porque ele tem uma palavra para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.